Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois Jesus lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, acabamos de ouvir os primeiros versículos do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, dos versículos de 1 a 6, onde nosso Senhor faz uma cura prodigiosa deste hidrópico, que, não falando nada, apenas indo ao encontro de Jesus, ali o Senhor, depois de ter ido à sinagoga, foi convidado a comer na casa de um dos chefes dos fariseus, muito provavelmente uma pessoa ilustre, um grande conhecido, e ali, então, de repente, chega esse hidrópico. É interessante que nosso Senhor, sem fanatismos, sem excessos, coloca exatamente que, mais do que tudo, a caridade e a justiça vão sempre além. E estas são duas virtudes nobres que precisam sempre resplandecer. E o Mestre, nosso Senhor e Salvador, não deixa de aproveitar cada ocasião para redimir as almas. E nessas refeições que tantas vezes acontecem ao longo do Evangelho, quanta oportunidade o Senhor soube aproveitar para falar das coisas do reino dos céus. Para o caso de hoje, chega-lhe esse hidrópico, que não pedindo nada recebe tudo. Ao vê-lo diante de si, cheio de misericórdia, apesar de que espiavam para ver se Jesus curava em dia de sábado, o Senhor, que não se deixa levar pelos respeitos humanos, nem por aquilo que iriam dizer, comentar, simplesmente vai e realiza esse prodígio. Antes, faz uma indagação diante da qual não respondem. Se convém ou não salvar o filho e mesmo um boi que caiu num buraco, num poço em dia de sábado. É uma bela atitude para pensarmos na nossa meditação, nessa nossa oração, de quantas vezes o Senhor também vem em nosso auxílio. E, em contrapartida, quantas vezes nós temos vergonha ou talvez até medo, receio de mostrarmos-nos como cristãos na vida diária. Quantas vezes deixamos de manifestar a nossa fé com naturalidade, simplicidade, é verdade, quando a situação não é talvez tão favorável. Nos colocamos assim revestidos de um respeito humano e perdemos a oportunidade. O Senhor Jesus, ao contrário, nunca hesitou, nunca voltou atrás. E Ele nos pede também que sejamos assim firmes na vontade diante de qualquer situação. Até porque deixar-se levar por respeitos humanos é próprio de pessoas com uma formação superficial, sem critérios claros, sem uma convicção profunda, com um caráter muito frágil e que se deixa então assim marcar pela opinião das outras pessoas ao invés do juízo de Deus. Não podemos nos envergonhar diante de Deus, jamais, mesmo e especialmente diante daqueles que talvez poderão até nos condenar, rir, caçoar, enfim. E essa é uma verdade. Quem segue Jesus deve lembrar-se de que está comprometido com Cristo e com sua doutrina, de modo que não é possível que quem de verdade se empenhe em ser santo
faça de conta, em algum momento simplesmente finja para evitar inimigos, incompreensões ou coisa do tipo. O nosso exemplo, que deve sempre ser um bom exemplo, deve então deixar uma boa semente por onde passa. E o amor a Cristo é o que nós devemos. Ele que nos ajuda a superar as nossas fraquezas, é Ele que nos faz verdadeiramente livres diante de Deus como seus filhos. É o próprio Cristo que desenvolve em nós a simplicidade e, como bons cristãos, no meio de um ambiente às vezes tão difícil, ali não devemos ter medo de assim manifestar a nossa fé. Como, por exemplo, José de Arimateia e Nicodemos, que não tiveram medo, não se acanharam para se propor e apresentar-se diante do procurador romano no momento para sepultar Jesus. Não esqueçamos nunca, nem todos vão compreender os gestos de bondade, de fidelidade, por exemplo, fidelidade conjugal, trabalhar de modo honesto, ter uma família generosa, evitar só preocupações econômicas, saber fazer jejum, praticar a mortificação corporal, que ajuda tanto, a entender o que Deus quer, enfim. São Paulo que diz na carta a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade, de temperança. Portanto, não devemos ter vergonha de dar testemunho de Cristo ao mundo e assim manifestar, pois, aquilo que cremos. E foi o que aconteceu nessa situação, quando Jesus encontra com esse hidrópico, vendo que havia toda uma situação desfavorável, mas ele prontamente, mesmo sabendo das críticas que iria receber, faz ali um prodígio. Com isso, Jesus nos ensina que talvez vão muitas vezes falar sobre nós, sobre as nossas atitudes, mas devemos antes priorizar o juízo de Deus do que o juízo dos homens. E que enorme bem faremos uns aos outros se a nossa vida for de acordo com os princípios cristãos. Hoje nós queremos então pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ter firmeza. Ela que esteve tão firme aos pés da cruz, que nos dê a graça também nas situações hostis, dolorosas e adversas, ali permanecer de pé. Deus te abençoe.